Saudações, estamos de volta dando continuidade ao nosso curso de formação de professores na área de legislação educacional. Estamos agora no título 2 da LDB, ainda falando do artigo 3º, agora no inciso 10. Vamos falar da valorização da experiência, especificamente da experiência extraescolar, isto é, aquela que é desenvolvida e aperfeiçoada fora do ambiente da escola. Isso é, tendo outros locos para o desenvolvimento, outros locais para o desenvolvimento. Falar da valorização da experiência extraescolar é um convite. É um convite a uma ruptura. É um convite aos profissionais da educação a romperem com os modelos tradicionais, em específico com o modelo conteudista e bancário, que ainda é predominante nas instituições públicas desse país. É uma proposta de, em primeiro lugar, libertação. E isso mesmo, uma proposta de rebeldia. Não rebeldia no mau sentido, mas uma rebeldia no bom sentido, onde você propõe quebrar com algo que já existe, mas com uma coisa melhor para colocar no lugar. Não apenas de abrir mão do que já existe e ficar sem nada, mas abrir mão do que já existe, propondo coisas melhores no lugar. É um convite ao desafio, a enfrentar o novo, como o que aconteceu no ano de 2020, por ocasião da pandemia, onde nós, professores, tivemos que enfrentar o novo, tivemos que adotar várias tecnologias do qual não estávamos acostumadas para assegurar a manutenção de estudo dos nossos alunos. Fomos submetidos a um grande desafio. E por último, há um convite aí na movimentação. Movimento e ação, movimentação por parte dos profissionais da educação. Atender a esse convite é sair de um estado inercial de repouso para um estado de movimento. O que a LDB quer propor com isso? Com esse princípio especificamente? Ela quer propor o fim da educação bancária. E ninguém melhor do que o próprio Moacir Alves Gadotti para nos falar um pouco sobre a educação bancária. Da obra O Pensamento Pedagógico Brasileiro, página 37, eu tiro esta citação de Gadotti. A educação bancária, está aí na tela, tem por finalidade manter a divisão entre os que sabem e os que não sabem, entre os oprimidos e os opressores. Ela nega a dialogicidade, ao passo que a educação problematizadora funda-se justamente na relação dialógico-dialética entre educador e educando. Ambos aprendem juntos. Moacir Gadotti. Isto é, romper com o modelo conteudista é abrir margem para um novo processo educacional e pedagógico onde todos aprendem. O aluno aprende com o professor aprende com o aluno e ambos, quando não sabem sobre um tema proposto, ambos procuram juntos e pesquisam juntos, buscando as respostas. É um convite a um currículo não de disciplinas e tópicos, mas um currículo de perguntas fundamentais que nos levam à pesquisa e nos levam ao trabalho em conjunto. Então, valorizar a experiência extraescolar na prática docente é extremamente importante, é imprescindível, é indispensável, pois derruba o pensamento de que o aluno é um depósito de saberes, como um banco onde você vai fazer um depósito bancário, mais conhecido como o ensino bancário. Daí a importância de você perceber quais são os elementos do dia a dia presentes na cultura escolar que estão ligadas, por exemplo, à educação bancária, os elementos ou as práticas. Por exemplo, quando você tem um espaço de sala de aula padronizado, a tendência é que o ensino naquele espaço seja padronizado. Nunca um professor que vai dar aula de um determinado tema
em salas de aulas distintas, completamente distintas. Aqui eu tenho duas ilustrações, uma retirada de um filme famoso que todos vocês conhecem, vamos comentar desse filme mais à frente, o Sociedade dos Poetas Mortos, onde nós temos um professor que está atuando em uma escola tradicional, mas um professor que tem uma conduta completamente não diretiva. Isso é um professor que tem uma conduta totalmente rogeriana dentro do estudo das tendências pedagógicas. Chamaríamos esse professor de uma conduta rogeriana em uma escola extremamente tradicional. E nesse segundo ambiente, nós temos aqui uma escola menos tradicional, onde os alunos estão tendo aula em um gramado. Quando você vai falar de um determinado tema e os ambientes são diferentes, isso implica que a sua aula tem que ser completamente diferente. E muitas vezes, o simples fato de você abordar o tema em salas de aula, ainda que parecidas, mas não são a mesma sala de aula, só o fato dos alunos serem diferentes já implica tê-lo que trabalhar o conteúdo, no caso, de maneira diferenciada. Esse é o grande desafio, aproveitar a experiência extraescolar do professor e também dos seus alunos, valorizando não só o saber, mas a cultura pessoal de cada um. Entendendo que antigamente o aluno aprendia o tempo todo com o professor. Hoje, ambos aprendem juntos. E muitas vezes o professor está mais propenso a aprender com o seu aluno do que o aluno a aprender com ele. Eu trouxe para vocês um vídeo que depois de mais 2 slides eu vou apresentar justamente onde mostramos isso. As gerações mais antigas aprendendo com as gerações mais jovens. Mas aproveitar a experiência extraescolar e trazê-la para o ambiente da sala de aula é introduzir no processo educacional os conceitos de robótica, é introduzir no processo educacional os conceitos de cibernética, é introduzir no estudo dos processos educacionais, principalmente no ensino médio, o estudo das ciências aeroespaciais, da biotecnologia e até mesmo nucleares, dependendo do projeto de pesquisa que a escola está desenvolvendo. Falar em aproveitar a experiência extraescolar é trabalhar os conceitos de educação 4.0, é trabalhar os conceitos de flipped classroom, isto é, sala de aula invertida, blended learning, machine learning, paradigmas holonômicos em educação, é trabalhar a ideia de realidade virtual, é trabalhar a ideia de gamificação e, principalmente, a do homeschooling, utilizada tanto no ano de 2020. Como eu disse, o vídeo. Vamos chamar um colega de demonstração. Então, no determinado sul, depois dos usados dinâmicos, que temos que dinâmica aqui nas ações mais iniciais. Eu quero que faça uma demonstração.
foi aquela respondência que eu dei. Boa tarde. Então, é disso que estamos falando. Quando falamos em valorização da experiência extraescolar, resumindo, estamos privilegiando não só os saberes, mas, acima de tudo, todo o patrimônio cultural dos envolvidos no processo educacional. Isto é, o patrimônio cultural do docente, dos discentes e dos demais envolvidos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.